Olá! Então, logo depois da gente ter visto como faz a solução do sistema linear para interpolação de Lagrange, a gente pode começar a ter mais coragem e fazer interpolação polinomial com muitos pontos, porque o problema não é tão difícil assim. É só resolver um problema de interpolação de um sistema linear, uma matriz, n por n, onde n é um número de pontos. Então, dá um certo trabalho, mas não é nada que o seu computador não consiga fazer. E é por isso que essa função Lagrange que eu botei aqui, né, não é tão difícil assim de programar. Então agora, né, vamos voltar aos exemplos que a gente viu no nosso segundo vídeo, né, com um polinômio de grau 5, que a gente vai interpolar no intervalo de definição, e a gente vai ver o erro quando a gente aumentar muito, né, o número de pontos. Então aqui a gente já está vendo um pouco o que acontece, certo? Enquanto a gente está abaixo do grau do polinômio de grau 5, é claro que tem erro, certo? Que é o que aparece nesse gráfico aqui à esquerda. E quanto mais pontos a gente bota, menor vai ficando o erro. Aqui o erro está da ordem de 10, depois já com 4 pontos o erro fica quase da ordem de 1 ou 2, depois com 5 pontos já fica bem baixinho, e depois, claro, você vai cravar o polinômio. Então o erro fica da ordem de 10 a menos 15, que é só o erro de você fazer um monte de conta, né? E dá para ver aqui, né, que esse comportamento bastante ruidoso, e nessa ordem, né, 10 a menos 15 a 10 a menos 14, é só erro de arredondamento, erro de precisão. Bom, então isso não é muito interessante para a gente, certo? A gente poucas vezes vai interpolar um polinômio por um polinômio, isso é mais um exemplo, para testar que está tudo funcionando, né? Se você tiver mais pontos do que o necessário e você tiver um polinômio, você devia acertar. Então, vamos voltar para o seno, né, que é uma função mais interessante, que não é um polinômio, e interpolar o seno propriamente dito. Então, aqui de novo, né, mais ou menos o mesmo gráfico anterior, né, de 2, 3, 4 e 5 pontos de um lado e 6, 7, 8, 9, 10, 11 do outro. E o que a gente vê aqui? A gente vê, de fato, que o erro vai diminuindo conforme a gente aumenta o número de pontos. Tudo isso é bastante esperado, certo? Tem uma coisa aqui que não é exatamente esperada, e eu vou deixar para vocês pensarem um pouco, é um comportamento, de certa forma, periódico. Dá para ver aqui, com 3 e 4 pontos, o máximo do erro está muito próximo, certo? Fica aqui bem pertinho. Se você olhar aqui no outro, entre 7 e 8, o comportamento dessas curvas também é parecido. É claro que o ponto onde eles cravam o polinômio e a função é diferente, porque um tem 7 nós, o outro tem 8. Então, um vai acertar no 0, 1 sexto, 2 sextos e por aí vai. O outro vai acertar 0, 1 sétimo e tal. Então, é por isso que tem, né, o laranja, que é o que tem 7 pontos, vai acertar no 0, 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, que é meio, né? E por aí vai. Enquanto que o outro acerta nos sétimos. Mas fora isso, parece que eles estão no mesmo nível, né? E a mesma coisa acontece com 9 e 10. Eles também estão mais ou menos no mesmo nível. Então eu vou aqui deixar para vocês pensarem, né, por que acontece isso quando você interpola o seno entre 0 e π. Tá? E continuar, né, aumentando mais ainda o número de pontos, certo? A gente parou em 11, não tem por que parar em 11. Então aqui vamos de 12, 13, 14 e 15. Mais ou menos o mesmo comportamento, né? O 13 e o 14 estão empatados. Se você tivesse olhado para o 11 e para o 12 aqui, né, você também ia ver uma coisa parecida, mas não está o mesmo número aí. O que acontece é que depois que passa do 15, a gente já começa a ver um comportamento que não é tão bonitinho, não é esse babadinho regular, né? Parece bem mais irregular aqui com 15, e daí de 16 em diante, a gente já volta a ver esse comportamento que parece um erro de truncamento. O que é mais surpreendente é que tem um erro de truncamento da ordem de 10 a menos 12. E aí a gente já pode começar a se perguntar se tem alguma coisa muito errada acontecendo, né? Porque, bem ou mal, tem um polinômio de grau 20, então você está fazendo umas 20 operações e está dando um erro de truncamento que é tipo 4 ordens de grandeza a mais do que o 10 a menos 16 que você espera. Tá bom, a interpolação lá em cima, né, para o polinômio, estava dando 10 a menos 15 e 10 a menos 14. Então, a gente está aqui da ordem de 10 a menos 12, são 3 ordens. Mas ainda assim, né? Será que está acontecendo alguma perda de precisão na hora de resolver um sistema linear grande e tal? Será que está tendo uma perda de precisão em outros lugares? Será que esse sistema é instável? Que um pequeno erro de cálculo? Tudo isso acontece, na verdade. E eu só vou deixar aqui vocês pensando o que dá para fazer para consertar isso, né? Quando você botar num computador, como é que você pode
tentar diminuir isso. Mas uma das coisas que eu gostaria de focar é que se você começar a fazer muitas contas, não tem muito jeito. Os erros de truncamento e arredondamento vão começar a aparecer. Então isso é uma primeira motivação para a gente talvez não usar polinômios de grau grandes demais para fazer interpolação. E talvez fazer outra coisa. E uma outra pergunta, e aí meio que mudando radicalmente de assunto, então se você quiser dar um pause aqui para voltar e rever, tá bom, eu interpolei dentro do intervalo 0π o seno. O que acontece fora? Né? Fora do intervalo 0π, você não tem muito compromisso. Você tinha compromisso de acertar nos nós. Você espera que acertando nos nós você fique perto, na vizinhança da função. Mas a gente já tinha visto aqui no seno que você não fica muito próximo no bordo do intervalo, você fica bem mais próximo no meio do intervalo. Né? 10 a menos 12, aqui no meio, entre o 1 e o 2, você está bem perto de 10 a menos 15. E quando você vai para a borda, você já meio que sobe para esse 10 a menos 12. Então, o que acontece fora, né? E, sem muita surpresa, né? Fora do intervalo 0π, o intervalo 0π aqui está desenhado, né, com esse pontilhado, o erro aumenta. Claro que com um polinômio de grau baixo, esse erro não aumenta tanto assim. Ele aumenta e tal, mas não é tanto. Mas se você tiver um polinômio de grau 5, esse erro estava lá na ordem de 10 a menos 3, 10 a menos 4, ele sobe rapidinho para 10 a menos 1, 10 a menos 0. E idem, aumentou o grau, um polinômio de grau 11, mas vocês podem olhar, isso acontece para todos, né? 6, 7, 8 e tal. Ele está aqui da ordem de 10 a menos 8, saiu do intervalo, já foi para 10 a menos 4. Então, a gente vai perdendo a qualidade de aproximação. E eu só vou deixar aqui que talvez o seno seja uma função bem comportadinha. Se você estivesse interpolando coisas menos periódicas do que o seno, talvez esse erro aqui fora do intervalo de interpolação aumentasse mais rápido ainda. E aqui, né, só para continuar olhando, esse erro de interpolação fora do intervalo, ele cresce vertiginosamente, certo? E se você aumentar mais ainda o grau, chega uma hora que não adianta muito. O polinômio de grau 15 fora do intervalo vai a 10 a menos 7, certo? Se você tiver um polinômio de grau 20, ele vai a 10 a menos 5. Então, de novo, né, mais uma sugestão de que botar ponto demais pode acabar não sendo tão bom assim, certo? E, para terminar, eu queria voltar, né, para a nossa função 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que é uma função interessante. E aqui a gente vai ver por que ela é uma função interessante para a interpolação. Então, de novo, né, mesma coisa. Pega a função, pega o intervalo de 0 a π, traça os interpolantes. Os interpolantes, né, aparecem aqui bonitinhos. E se você aumentar o intervalo, o número de pontos, isso vai convergindo. Né? E parece convergir relativamente bem. Só que a gente pode mudar de intervalo. A gente pode ir para o intervalo menos 10, 10, por exemplo. E olhar o que acontece com os nossos polinômios. E aí a gente vê que o erro está da ordem de 1. Né? E 1 sobre 1 mais x ao quadrado, o máximo dessa função é 1. Então um erro da ordem de 1 não é muito legal. A gente está errando tudo. E aí você tenta botar mais pontos de interpolação. E, honestamente, isso aqui ainda está uma confusão. Certo? Nesse intervalo menos 10, 10, não está muito bom. E aí você tenta botar mais pontos ainda. Então, vamos olhar mais pontos ainda. 12, 13, 14, 15 pontos. Nas bordas, a gente continua tendo esse erro de 1, que é essencialmente errei tudo. Mas no meio, a função começa a ficar certinha. Então, você está no intervalo menos 10, 10. E você interpolou relativamente bem, sei lá, entre menos 5 e 5. Que o erro está da ordem de 10 a menos 2. Também não é nada para você ficar tão feliz assim, né? Você gastou um monte de pontos, fez um monte de conta e não está indo tão bem. Bom, como você ainda está num erro que não é tão grande assim, certo? A gente pode ir até 21 pontos, como a gente tinha ido nos outros, e o erro não está. O erro de truncamento não apareceu. Pela boa razão que a gente ainda está no erro de aproximação. Aqui, a gente está da ordem de 10 a menos 3, 10 a menos 7, e a gente vê esse comportamento bonitinho. Então, a gente nem está conseguindo aproximar direito a função para ver o erro de truncamento que a gente viu em todos os exemplos anteriores. E aí, bom, a gente pode pensar, vamos botar mais pontos ainda, né? Tentar fazer um esforço homérico aqui de
fazer essa coisa convergir. Vamos botar mais pontos. Então vamos lá, vamos até 40, um polinômio de grau 40, né, com 41 pontos. E, bom, da ordem de 20 pontos, o erro está aqui entre 10 a menos 4 e 10 a menos 6 no bordo, 10 a menos 8, 10 a menos 12 no meio. Se você aumentar, esse erro diminui, ele vai de 10 a menos 6 a 10 a menos 8 no bordo e menos ainda no meio. A gente finalmente começa a ver essas coisinhas estranhas aqui, que devem ser um erro de truncamento, né, aparecendo. Você bota mais pontos, ele melhora um pouco mais ainda, vai de 10 a menos 8 a 10 a menos 10. E aí, finalmente, né, como talvez vocês já esperassem, você botou pontos demais, você fez contas demais, você começou a ter erro de truncamento demais. O erro de truncamento saiu de 10 a menos 8, 10 a menos 10, para 10 a menos 6, 10 a menos 8, de novo, com pontos demais. Então acabou que se você botar pontos demais, não ajudou tanto assim. Então, chega uma hora que a interpolação de Lagrange não aguenta. E aqui ela não aguenta um pouco porque tem erro de arredondamento, que é o que está acontecendo aqui nos bordos, no meio, desculpa, mas nos bordos tem um outro problema que está acontecendo, é que os bordos são mais ou menos complicados. Então a gente vai parar agora essa parte de fazer gráfico de erro e olhar para esse problema de interpolação de uma outra forma, e aí com isso, com essa outra forma de olhar para o problema de interpolação, a gente vai voltar e fazer gráficos de polinômios interpoladores de Lagrange, por assim dizer, especiais, e ver o que esse comportamento no bordo tem a ver com esses polinômios interpoladores especiais, certo? E aí, só para vocês pensarem, né, quem baixar esse notebook vai ver que tem uma festa de copy-paste. E fica como um exercício para vocês pensarem como transformar esse copy-paste, né, de que fez todos esses gráficos, numa função um pouco mais abstrata, que recebe a função, o número de pontos, o intervalo que vai interpolar, e desenhar esses gráficos que vocês estão vendo, talvez com uma função muito mais curta, sem precisar fazer tanto copy-paste como tem nesse notebook. Então fica um exercício para vocês treinarem, né, essa parte puramente de programação, de traduzir um monte de copy-paste, observar os padrões comuns e extrair isso para uma função e parametrizar, certo? Nós voltamos daqui a pouco.